Conexão Saúde. Olá, boa noite para você. Está no ar o Conexão Saúde. Participa do programa de hoje a psicoterapeuta Irley Wiesel. Tudo bem, Irley? Tudo bem, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-la mais uma vez aqui na nossa casa, no Conexão Saúde, que é sua casa também. Obrigada, realmente é a casa com ano novo, uma casa de 2007, que abriga o ano maravilhoso que está se aproximando, que na verdade já começou. E nós abordamos para hoje, pensamos para hoje novamente abordar a questão da terapia reencarnacionista, que é uma terapia que eu já comentava anteriormente aqui no seu programa e que traz conceitos inovadores, e nada melhor que trazer conceitos inovadores para 2007 e tantos outros anos que ainda virão. Então, a terapia reencarnacionista, conforme eu já conversei com vocês anteriormente aqui no programa, ela tem uma linguagem diferente, uma abordagem que trata da reencarnação. Ela traz o conceito de reencarnação para dentro do consultório. Isso modifica toda a linha de pensamento, toda a linha de tratamento, porque ela tem como propósito acreditar e entender que a morte física, ela não finaliza. Ela, na verdade, finaliza um ciclo, finaliza uma vida, mas não finaliza a eternidade, porque, na verdade, a eternidade ainda está nos esperando para que nós possamos vivê-la. Para isso, o espírito realmente é eterno, não o corpo. O corpo muda, o corpo se utiliza de outros corpos, diríamos. Muitas vezes nós podemos ser homem, muitas vezes em outra vida podemos ser mulher, chinês, japonês, negro, enfim, índio, mas certamente sempre teremos uma morte física. O espírito não. E a grande sacada dessa terapia é onde vai esse espírito, o que acontece com ele. Ele fica junto ao corpo? Dificilmente. Ele vai para outro lugar, ele flutua para outra dimensão. E na terapia reencarnacionista nós trabalhamos a questão do espírito pós-morte. E aí então nós conseguimos compreender por que tantos problemas físicos, emocionais nós temos aqui nessa vida, nessa encarnação. Por isso a terapia reencarnacionista, ela vem a ser realmente uma novidade para 2007. Porque, Rodrigo, nós que assistimos o Conexão Saúde, as pessoas que estão sempre conectadas com o Conexão Saúde, são pessoas que buscam melhorar, são pessoas que com certeza buscam evoluir. E a terapia reencarnacionista, ela vai atender essas necessidades à medida que ela trabalha a questão espiritual. Então, por exemplo, se nós estamos falando na questão espiritual, nós podemos entender que os problemas não têm origem somente na nossa família, na nossa infância. Isso já muda completamente toda a nossa estrutura mental. Então nós não precisamos mais estar acusando a nossa família, e aí dentro da família os filhos, o marido, a esposa, os irmãos, enfim. Por quê? Porque a vida da gente não inicia na infância. A vida da gente inicia antes da infância. Por quê? Porque o nosso espírito já vem encarnando ou reencarnando em muitos outros corpos, em muitas outras histórias. Então isso significa que nós não precisamos mais buscar culpados e podemos, na verdade, nos deixar mais tranquilos na medida que nós também, para frente, vamos ter a ideia de que se nós não conseguirmos nos melhorar 100% nessa vida, nós ainda teremos outras vidas nos esperando, talvez em outros países, em outros estados, mas com certeza nós teremos a eternidade para nós podermos melhorar aquilo que precisamos melhorar. E eu acredito que no próximo bloco eu vou enfatizar um pouco sobre a questão de exemplos práticos que podem ajudar a gente a entender melhor a terapia reencarnacionista. Então não saia daí, porque no próximo bloco a Irley continua falando sobre terapia reencarnacionista. A gente já volta. Retornamos com Conexão Saúde e hoje estamos falando com a psicoterapeuta Irley Wiesel sobre um tema muito interessante, a terapia reencarnacionista. Contigo, Irley. Comigo e com vocês. Eu convido a todos que estão nos assistindo a entender um pouco sobre si mesmos a partir do momento que você começa a perceber que nós não podemos mais imaginar o início dessa existência na infância. Então nós temos que imaginar que há algo muito maior. Então por isso eu convido todos que estão nos assistindo a
pensar em relação à família. O que está acontecendo dentro da sua família? Por exemplo, aí vem o exemplo, eu ilustro isso com um paciente que chegou para mim se queixando imensamente da família, se sentindo extremamente magoado. Por quê? Porque a família não dava atenção, porque o pai passava trabalhando, porque a mãe nunca estava presente nos momentos que ele pensava que precisava estar a mãe presente. Então ele se magoava intensamente. Só que à medida que ele ia falando e citando e culpando os familiares, ele sempre se situava só no presente, só na infância. Eu cresci assim, sempre foi assim, meu pai nunca vai mudar, eu jamais vou conseguir mudá-los. Então ele era um coitado. É assim que ele se sentia, extremamente coitado, que a gente chama de coitadinho de mim. Mas como a gente já vem trabalhando a questão de vidas anteriores e que a gente pode estar ligado a alguma outra existência, nós usamos a regressão como recurso. E a regressão reencarnacionista conduziu o paciente a uma vida onde realmente ele foi abandonado pelo pai, mas um abandono muito, muito forte. E este abandono, essa sensação, essa rejeição foi naquela época, foi naquela vida, naquele período. Só que ele trazia inconscientemente aquela conexão saúde. Ele trazia aquela conexão e ele sempre tinha essa certeza, desde que ele se entendeu nessa vida como pessoa, ele se entendia como uma pessoa extremamente magoada e merecedora de sentir esta mágoa. Então ele não queria abandoná-la. E à medida que ele foi se compreendendo, entendendo que ele veio para essa vida, ele encarnou naquela família, ele encarnou, escolheu aquela família para ele melhorar. E melhorar o quê? Melhorar essa tendência de magoar-se, essa tendência de sentir-se rejeitado. Por ele se sentir assim, rejeitado e magoado, ele não conseguia mudar. Então ele estava vivendo da mesma maneira como ele já vivia anteriormente. Não bastou aquela vida que ele teve, não bastou a morte, não bastou o espírito sair do corpo. Ele voltou para cá, teve a nova chance e ele continuava no mesmo erro, magoando-se, machucando-se, acusando a família. Então eu convido vocês, e neste bloco eu convido vocês, a entenderem por que vocês escolheram aquela família, aquele pai, aquela mãe, por que vocês estão naquele círculo de espíritos que vocês estão, porque vocês com certeza vieram curar alguma coisa em vocês. Prestem atenção no que você sente toda vez que você olha para o seu pai, toda vez que você convive com a sua mãe. Existe raiva, existe angústia, existe depressão, existe desconforto. Não é deles, essa é a grande sacada. Isso não é deles, não, quem provoca isso não são os outros, isso é meu, isso está em mim. Então isso eu vim curar. Todas as coisas que eu preciso curar estão dentro de mim. Eu já falava no programa anterior em relação às minhas inferioridades, que podem ser a timidez, pode ser o medo, pode ser a angústia, pode ser a tristeza, a questão de se sentir inferior, a sensação de magoar-se com qualquer olhar, com qualquer gesto, sempre aquela sensação de que o outro está fazendo algo para mim. Então, o que eu convido vocês é que vocês parem e pensem, isso é meu, isso não é do outro. E se eu tenho a condição de estar aqui, se me foi dado a condição de reencarnar nesse corpo, nessa família, é porque eu preciso deles para melhorar a minha inferioridade. E no próximo bloco, mais exemplos, mais casos, mais experiência da Irley Wiesel, que trabalha com a terapia reencarnacionista. A gente já volta.